Bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos. Meu nome é Rodrigo Conrad, sou secretário de Planejamento. E hoje a gente vai dar continuidade ao nosso treinamento com a arquiteta Bianca. A gente está fazendo esse treinamento da população, dos vereadores, do Conselho, porque a gente precisa fazer a atualização, a revisão do plano diretor. Então, a gente já fez duas palestras, 2 treinamentos. Uma delas foi com a arquiteta Bianca, e hoje a gente vai dar continuidade falando do plano diretor de Antônio Carlos. Então eu passo a palavra para a arquiteta Bianca, que ela é arquiteta da Associação da Grande Florianópolis. Ela vai dar essa palestra para a gente hoje. Muito obrigado. Bom, então, bom dia a todos e a todas. Alguns de vocês eu já vi nessa outra apresentação, estou lembrando dos rostos, né? E aí, como o secretário mencionou, eles estão fazendo esse trabalho de promover apresentações, capacitações, conversas sobre a cidade com vocês, né? E aí, então, eu agradeço o convite por ter vindo, né, pela segunda vez, para estar aqui trazendo um pouquinho da nossa experiência lá da Granfopolis, para tentar colaborar também com o município de Antônio Carlos, né? Eu sou arquiteta da Associação dos Municípios da Região da Grande Florianópolis, tá? A sigla é Granfopolis. Então, nós somos uma instituição que trabalha para os 22 municípios da Grande Florianópolis. A gente trabalha desde Florianópolis, Biguaçu, São José, Antônio Carlos, pegamos Major Gercino, Leoberto Leal, até Paulo Lopes, Garopaba, e ao norte ali para Nova Trinto, Tijucas também. Então, é uma região bem grande. Nós temos vários setores, em várias áreas. A gente tem assessoria de educação, saúde, assistência social. E eu trabalho de planejamento urbano, principalmente com planos diretores. Então, agora, o que a gente tem feito lá na Granfopolis é esse trabalho de apoio aos municípios que vão começar as revisões dos planos diretores, né? Muitos dos nossos municípios aqui da região estão com 10 anos de plano diretor, precisam reavaliar essa lei, ver o que está funcionando, o que precisa ser remodelado, qual que é o futuro do município, né? A gente tem feito várias capacitações para os técnicos das prefeituras também lá na Granfopolis. Em breve a gente deve marcar a nossa próxima. E também fazemos esse trabalho de ir nos municípios fazer capacitações para os conselhos da cidade. O público-alvo majoritário é o conselho da cidade, vereadores, profissionais da área, pessoas que estão interessadas aqui, né, no caso de vocês. Bom, então, hoje a ideia é falar um pouquinho de uma experiência que a gente teve lá na Granfopolis, que foi da elaboração do plano diretor de São José, que ele foi feito há pouco tempo. Tem várias questões que podem trazer para vocês algumas luzes de como fazer aqui, alguns temas. Então, a minha ideia é apresentar como é que foram as etapas que a gente fez lá, que também devem ser um pouco parecidas com as etapas que vocês vão acabar fazendo aqui para a revisão do plano diretor de vocês. E também eu vou trazer algumas questões de proposta que a gente acabou pensando lá, mas relacionando com os problemas que nós detectamos, para vocês verem como é que, no nosso caso, nessa experiência de São José, como é que a gente chegou da detecção do problema, de entender que aquela é uma questão que para o município de São José era importante, até a proposta do plano diretor para responder aquele problema, né? Talvez o problema em si não seja tão importante para Antônio Carlos, mas a forma de pensar, a forma de levantar as informações é que pode ser interessante para vocês depois também avaliarem, né, o próprio plano de Antônio Carlos. Como foi mencionado, já é a segunda vez que eu estou aqui. Então, falando de uma forma bem resumida, no outro encontro que a gente teve, que foi o finalzinho de janeiro, acho que foi até dia 19 ou 20 de janeiro, foi por essa época também. A gente discutiu rapidamente alguns conceitos mais básicos, assim, do que era a cidade. Aí eu trouxe para vocês algumas definições técnicas, mas também essa ideia de que a cidade ela tem uma memória, né? Que a cidade para cada um ela é de um tipo. Então, a cidade para mim ela é onde eu moro, a minha casa, a minha escola. A cidade para o poder público ela já tem relação com as infraestruturas, com ter que fornecer escola, ter que dar posto de saúde, é uma outra visão, mas que a cidade é esse desafio. Então, a maioria das pessoas hoje vivem em cidades no Brasil. A gente tem uma população que está se aglomerando, é ali onde tem os serviços, os comércios. Então, é um grande desafio gerir, organizar essa cidade para que tudo isso aconteça da melhor forma possível, né? Para que a gente não tenha trânsito, não tenha poluição, para ter saneamento, todas essas coisas que a gente sempre luta para ter, né? Então,
eu também trouxe para vocês a ideia de que a cidade, essa ideia de cidade com saneamento, com mobilidade, com infraestrutura, ela é um direito como está na lei. Então, lá no Estatuto da Cidade, que é uma lei federal que diz para os municípios, para o Estado, para a União, como é que tem que ser a organização das cidades, diz lá que a gente tem direito a ter essa cidade organizada e preparada, né? Aí o grande desafio é, claro, conseguir organizar isso e dar esse acesso para as pessoas. Mas essa ideia de que a cidade tem que ser equilibrada, de que ela tem que ser sustentável, né, que aparece muito no plano diretor de vocês, é a de que ela tem que estar organizada assim, que a parte econômica tem que estar equilibrada com a parte social e com a parte do meio ambiente. Essa é a meta que a gente quer sempre, é que tudo esteja em bastante equilíbrio. E é o que provavelmente na revisão do plano diretor de vocês vão ter que avaliar. Se está equilibrado, o que precisa mexer, né? Também eu trouxe para vocês a ideia de que a cidade ela é um conjunto de pessoas e de interesses, mas o interesse público é o mais importante. Também é um grande desafio. Vocês, como pessoas, representantes da população, representantes de entidades do poder público, vocês estão aqui defendendo um coletivo, né? Eu não estou mais aqui só como a Bianca, eu estou aqui representando uma instituição que trabalha para mais pessoas. Então, cada um de vocês, de certa forma, representa o interesse de um grupo maior. E nessa cidade a gente tem que tentar atender esse coletivo. Mesmo que, às vezes, eu vá ganhar um pouquinho menos como individual, mas o coletivo vai ganhar mais. E aí é essa negociação que precisa ser sempre considerada na cidade. E garantindo o quê? Qualidade de vida das pessoas. Isso a legislação, a lei também coloca. Então, o objetivo de organizar a cidade, de planejar, é a qualidade de vida das pessoas. As pessoas são o centro disso tudo, né? Porque elas é que moram na cidade, elas é que trabalham, elas que investem. Esse é o ponto mais importante. E aí, a gente falou um pouquinho sobre planejamento urbano, sobre a questão de horizonte de tempo, né? Que a gente faz um plano diretor para vários anos. Ele desenha hoje um cenário que a gente está tentando atingir ao longo do tempo. E quando a gente tem um objetivo futuro bem organizado, né, a ideia é a qualidade de vida crescer. Se a gente não organiza, se tudo vai acontecendo sem saber, né, de forma desordenada, aí provavelmente a qualidade de vida vai diminuir, né? Então, pensar a qualidade de vida dessas pessoas ao longo do tempo. Também falei um pouquinho sobre o plano diretor, que ele é um instrumento, ele é um plano que ajuda a organizar essa cidade. Existem outros planos que ajudam também. Por exemplo, um plano de saneamento, que vai falar da parte de drenagem, de coleta de lixo, a parte de saneamento, de ter esgotamento sanitário, a rede de esgoto ou não. Também tem plano de mobilidade, que fala do ônibus, que fala das bicicletas. Tem vários planos que ajudam, mas o plano diretor ele é o mais importante porque ele é um guarda-chuva. Ele que organiza como é que tudo vai acontecer no território ali. E ele é que vai orientar, vai dirigir, né? Plano diretor dirige, ele é que dirige todas as ações nossas, como é que eu vou construir, onde é que eu posso abrir uma padaria, onde é que eu posso colocar uma indústria, né? Como é que eu vou incentivar a agricultura. Ele é que faz esse rumo para o futuro. Existem vários caminhos possíveis, né? A gente pode expandir a cidade para cá, para lá, mas o plano diretor ele vai conversando com toda a população, define qual é o melhor caminho para chegar naquele cenário, aquele futuro ali que todo mundo quer que aconteça, né? E aí, num plano diretor, a gente tem que pensar que algumas perguntas precisam ser respondidas para chegar naquele futuro, aquele cenário. É entender qual é a cidade que nós temos hoje, qual é a realidade, o que a gente tem hoje de praça em Antônio Carlos. A gente tem asfalto, a gente tem coleta de lixo. Se tem a coleta de lixo, quais são os dias da semana? Existe coleta seletiva para a parte de reciclado, se eu quiser fazer reciclagem? Tem rede de esgoto? Onde é que estão os usos? Onde é que está o comércio? Onde é que estão os serviços? Onde é que estão as plantações? Então, como é que a gente tem? O que a gente precisa? Será que a gente tem tudo o que precisa? Hoje o município tem uma parte ali com rede de esgoto, né? Mas não precisaria ser mais? Quase sempre precisa ser mais. É difícil o município que tenha conseguido dar conta de tudo, porque é muito caro a parte de saneamento. É complicada mesmo. E aí, a gente precisa de mais ônibus? Precisamos de calçada? Precisamos de mais escola? Com certeza, várias dessas perguntas vocês vão dizer que sim, né? O que a gente pode ter? Né? A gente está num cenário hoje de pouco recurso financeiro, pouco recurso de técnico, né? De tempo. Então, o que é possível fazer, né? E o que a gente quer também.
né? Afinal, como eu mencionei antes, eu vou trazer para vocês um pouco de São José, mas o que eles querem não é a mesma coisa que vocês querem, que não vai ser a mesma coisa que a Anitápolis quer ou que Leoberto Leal quer, porque vocês têm outra cultura, outra vivência, outros desejos, outros sonhos, vocês se identificam com outras coisas, né? Vocês têm outra realidade. Então, cada município, cada localidade vai trazer esse ponto de vista. Então, trazer para vocês um exemplo. Lá em São José, a questão da mobilidade urbana apareceu muito forte, porque eles estão no coração da região metropolitana. Todo mundo que vai para Florianópolis passa por São José, ao menos que vá de barco, mas ainda não tem muito. Então, passa por São José. O trânsito é infernal. Tem BR-101, tem a Via Expressa, tem SC, então o trânsito lá para eles é uma loucura. Já em Santo Amaro, quando a gente está trabalhando o plano diretor lá, eles já falam do turismo sustentável. Daí eles falam, não, para nós o mais importante é trabalhar o meio ambiente, trabalhar uma agricultura orgânica, já é outra pegada, porque eles têm uma outra cara. Se eu for para Anitápolis, vai ser outra coisa. Então, vocês têm que pensar também o que vocês querem, qual que é a identidade que vocês querem para Antônio Carlos. E pensando assim, depois olhar se o plano diretor do jeito que está atendendo. Ah, não, do jeito que está ali ainda está com a cara de Antônio Carlos, ou não. A gente tem que dar uma mexida nesse rumo, porque não é exatamente onde a gente quer chegar. Tá? E aí, a junção disso tudo, né, onde tudo isso se encontra, que tem um pouquinho de cada coisa, porque a gente não consegue ser tudo o que quer, não consegue ter tudo o que precisa, mas a junção disso é que deve ser o plano diretor. Dentro do possível, a gente tenta chegar nesse meio termo, né? Então, trazendo para vocês hoje, né, essa ideia do plano diretor de São José, eu vou falar rapidamente como é que foram as etapas, como é que a gente se dividiu, né, o que é previsto nisso tudo, porque vai ser parecido com o que vocês devem fazer em breve. Tá? Vou falar um pouquinho dessa leitura da realidade municipal, que é quando a gente faz uma avaliação de como é que está o município, que é um momento que vocês, como população, devem participar bastante também. As oficinas de planejamento estratégico que a gente fez lá também, que também envolvem a população, são oficinas que a gente discute com a população propostas e ideias para o município. E depois eu vou falar de algumas principais propostas, tá? Como é que ficou lá. Mas o mais importante para vocês, mais do que a proposta em si, mas acho que é entender como é que foi o processo, o exemplo de como é que a gente pensou e articulou, né? Esse plano de São José, em especial, ele foi feito por uma equipe contratada e foi coordenada diretamente pela Granfipolis. Tá? Então, por isso que eu participei dessa equipe, e aí por isso que eu consigo trazer para vocês bastante dessa experiência, porque eu estava lá na linha de frente mesmo executando. Né? Bom, as etapas do processo, eu vou mostrar para vocês uma imagem, a gente fez um diagrama, que é esse aqui, que ele exemplifica essa divisão e as principais ações. Então, cada faixa dessa aqui ela é uma etapa. A gente podia dividir em 10 etapas, ou 3 etapas, só para ficar mais fácil de entender. Essa parte, o que importa mais são as ações. Mas a primeira etapa ela é uma etapa de preparação, que a gente chama de preparação do processo de planejamento participativo, que foi o primeiro contato que a gente teve com a prefeitura para organizar como é que ia ser todo o trabalho. Então, aqui a gente criava um grupo da prefeitura para trabalhar nisso. Então, dependendo de como é que vocês pensam em começar aqui em Antônio Carlos, é algo que já pode ser feito, que é identificar quais são os técnicos da prefeitura que vão atuar nesse plano diretor, que vão ou levantar as informações ou fazer propriamente dito, depende de como é que vai ser o modelo, que tem prefeitura que ela mesma faz, tem prefeitura que contrata equipe, tem prefeitura que faz licitação, depende do modelo que vai ser feito. Né? O primeiro levantamento de informações, que é ir lá na Secretaria de Infraestrutura, perguntar, e aí, como é que está o levantamento de drenagem? Aí eles vão dizer, a gente não tem. Ah, então tá, então a gente vai na Casan. Aí vai na Casan, cadê o levantamento, né? E vê o que tem, o que não tem. Tem informação que é da prefeitura, tem informação que está na internet, que é de órgão estadual, tem informação que é lá da União, que às vezes vem do IBGE, né? Então, levantar tudo isso. Algumas capacitações que acontecem, tá? E, normalmente, isso tem também uma mobilização da sociedade, né? Que, de certa forma, é o que está acontecendo aqui, que é começar a falar para a população, olha, fica ligado que em breve a gente vai trabalhar o plano diretor, comecem a acompanhar, participem das reuniões, a gente vai fazer um grupo de trabalho, vamos começar a participar. Esse processo de começar a chamar as pessoas. E, normalmente, a gente inaugura o processo, dá o primeiro passo com uma audiência pública. Daí fala, olha, população, né,
A partir de hoje está iniciado o processo de revisão ou elaboração do plano diretor. E aí, nessa audiência pública, essa primeira, apresenta essas etapas, essas regras do jogo, vamos colocar assim, que é o que eu estou mostrando para vocês agora. Então, a primeira audiência pública de vocês também tem que apresentar, olha, em Antônio Carlos a gente vai dividir em tantas etapas, a população participa aqui, aqui e aqui, essas são as regras, está aqui, se alguém quiser impresso está aqui, no site da prefeitura também está, né? É o primeiro contato que tem com como é que vai ser o jogo, né? Como é que vai ser o processo. Aí a gente tem uma segunda etapa, né? Que é a leitura da realidade municipal. O nome já diz mais ou menos o que é, mas é essa leitura, essa avaliação, essa análise de como é que está a realidade hoje. Também tem, claro, um histórico, né? Mas é ver como é que está hoje, porque o plano diretor de vocês ele foi feito há 10 anos. Então, é ver se a realidade de 10 anos mudou muito ou não para agora. Mudou algumas coisas, mas o que mudou, né? No caso de São José, o plano diretor deles atual ele é de 85, então ele é muito antigo. Ele é antes até da Constituição Federal, que é de 88. Então, ele está muito defasado, tem uma série de problemas. Então, a gente partiu do zero. Mas vocês não, vocês têm um plano diretor que foi feito há 10 anos. Então, é uma outra análise. Você já tem um ponto de partida que está desenvolvido, né? É mais fácil essa parte. E aqui, a gente faz eventos comunitários. O que são esses eventos? Nós vamos para várias localidades, vários bairros, para ouvir a população. O que está funcionando, o que não está funcionando, qual é a visão de futuro, aquela cidade que queremos, né? Como é que vocês imaginam que tem que ser Antônio Carlos? É esse contato com a população para pegar do ponto de vista de vocês como é que está a cidade. Porque o técnico, né? Eu sou técnica, eu sou arquiteta. Então, eu vou pegar o dado lá técnico do site, da prefeitura, eu vou fazer mapa, eu vou analisar em cima disso. Mas eu não tenho como dizer como é que vocês enxergam esse problema. Então, eu vou olhar lá, tem pouca linha de ônibus. Mas vocês é que vão dizer o quanto que isso afeta vocês ou não. Vocês vão dizer, mas é porque tem muita gente aqui que precisa usar o ônibus 6 horas da manhã e não tem. Vocês é que vão dar essa informação para a prefeitura. Eles não têm esse ponto de vista. Então, juntar o ponto de vista de vocês, da vivência, de quem está ali do dia a dia, com esse dado técnico é que vai dar essa visão global de como é que é. Porque os clientes, né, entre aspas, do plano diretor são vocês, é a população. Se eu fosse projetar uma casa, eu ia conversar com a família para quem eu estou fazendo a casa. Aí eu vou perguntar quantos quartos eles querem, quantos banheiros, se tem churrasqueira, se tem piscina. E aí, como eu estou fazendo um plano para a cidade, eu pergunto para a população. Vocês querem mais áreas verdes? Vocês querem mais parques? Ou vocês querem mais área industrial? Ou vocês querem mais área para agricultura? Ou vocês querem que tenha uma outra centralidade? E aí a gente avalia, dentro do ponto de vista técnico, o que dá para fazer, né? Aí, depois que faz essa leitura, esse diagnóstico de como é que está a situação, quais são os problemas, os desafios, faz uma audiência pública para apresentar para a população. Olha, que não é todo mundo que participa diretamente do evento, então faz uma audiência pública para poder oportunizar, para dar a possibilidade de todo mundo saber o que aconteceu. Porque se eu vou num bairro específico, ele não vai saber o que foi dito no outro bairro. Aí assim eu mostro, olha, no município inteiro foi isso que apareceu. Essa é a realidade hoje. Né? E aí a gente chega para a parte das oficinas, que são eventos, reuniões, que pode ser feito com o conselho da cidade, pode ser feito com a população de modo geral, depende de como é que vai ser o modelo de vocês. Então, em São José, por exemplo, a gente criou alguns grupos específicos, que era parecido com o conselho da cidade, tá? E a gente trabalhou com eles nas oficinas. Já em Santo Amaro, a gente também fez oficina que era aberta à população, porque lá eles acharam que era importante. Então, depende muito do como é que vocês vão querer fazer esse processo. É o conselho da cidade que define isso, na verdade. Né? E aí, nessas oficinas, são feitas as propostas, algumas propostas gerais, né? Eixos estratégicos, como é que vai ser, a gente vai focar nisso, vai focar naquilo, as primeiras propostas do plano vêm daqui. Aí, a equipe técnica trabalha com esse material que veio dessas oficinas, faz uma versão preliminar, um rascunho de como é que vai ser esse novo plano diretor, e depois isso é colocado para uma consulta pública. O que é uma consulta pública? A gente disponibiliza esse texto de como é que ficou, né, esse plano, para todo mundo, durante um mês, mais ou menos, poder olhar e fazer sugestões, aberto.
Aí eu posso ir lá, acessar o texto, tem um formulário, eu posso dizer, olha, eu achei que esse pedacinho aqui podia ser diferente, esse pedacinho do mapa, e aí justifica por que eu acho isso. Então, é mais uma oportunidade para todo mundo poder ir lá e dar uma checada para ver como é que ficou. Né? E aí, normalmente, a gente faz uma audiência pública também, para poder apresentar esse rascunho de como é que ficou o plano e dizer, a partir de agora está aberto esse período para consulta das pessoas, para quem quiser olhar como é que ficou o plano, tirar alguma dúvida. Daí é interessante que a prefeitura tenha algum lugar físico, alguma sala, alguma secretaria, caso alguém queira ir lá pessoalmente tirar uma dúvida, né? Porque é um plano diferente, é um assunto que não é do dia a dia. E aí, depois desse período de consulta pública, vão ser recebidas propostas, questionamentos, né? A população vai interagir, isso tudo em formulário, em papel, né? Com número, com numeração, e aí é feita a conferência final. O que é a conferência final? Conferir o texto final. Normalmente, esse trabalho também é com o Conselho da Cidade. Vocês vão ver essas propostas que vieram da consulta pública, né? Que o senhor lá específico fez uma proposta para mudar alguma coisa na rua dele, vocês vão avaliar aquilo ali, porque o Conselho da Cidade analisou desde o começo, passou pelo diagnóstico, passou pelas oficinas, então tem uma visão de como é que é todo o conjunto do plano diretor e vai ver se aquilo ali faz sentido, se é possível, se não é. Né? E aí decide se vai incorporar, se vai mudar aquilo que foi pedido ou se não. É melhor deixar como está, só justifica, né? Mas é o conselho que define isso. E aí fecha o plano. Aí, bom, agora ele está todo conferido. Ele foi todo olhado e é esse o texto que a gente quer encaminhar para a Câmara. Né? E aí sim, entrega o projeto de lei para a Câmara e aí depois, na Câmara de Vereadores também tem que ser feitas audiências públicas, debates, mas aí o modelo como eles vão fazer isso, a Câmara tem autonomia para definir. Esse passo a passo aqui, normalmente, é o que a Prefeitura faz. Né? Porque a iniciativa de fazer a revisão do plano, a elaboração é da Prefeitura e a Câmara tem que aprovar porque é uma lei. Né? Mas aí na Câmara depois, os vereadores também têm que fazer audiência pública, têm que fazer discussão, e aí o modelo depende de como é que eles preferem fazer. E depois, sim, quando ele é aprovado, passa a valer, né? E como já é o rito normal. Então, normalmente são essas etapas que acontecem, tá? E aí, falando para vocês um pouquinho das demandas de São José, né? Que é aquela ideia de trazer para vocês alguns exemplos. Lá na nossa leitura da realidade municipal de São José, a gente quer, que eu me expliquei antes, né? Que é um conjunto de informações e saberes do município que dá esse geral para entender como é que é, né? Ele vai aparecer com pontos positivos, coisas boas que tem no município, pontos negativos, coisas que não estão funcionando, essa visão de como é que eu quero que seja o município, algum condicionante, algo que me diz como é que eu tenho que agir. Às vezes tem uma coisa na lei que me impede de fazer o que eu quero. Às vezes é uma parte de técnica que, eu gostaria de fazer uma ponte atravessando isso aqui, mas só que na engenharia é difícil de fazer porque fica muito caro, então tem questão técnica, tem questão financeira, tudo que está relacionado ali. Tá? Aí, aqui é para vocês verem um exemplo, uma foto de um evento que a gente fez lá em São José. Isso aqui foi lá no bairro Colônia Santana, que a gente fez aquela parte de coletar as informações iniciais dos eventos comunitários, que é bem no começo do processo. Então, normalmente, a gente fazia uma primeira apresentação, né, juntava todo mundo, apresentava o que é o plano diretor, como é que vai ser, como é que vai funcionar, quais os bairros que vão ser, que vai ter apresentação, né? E depois a gente fazia alguns grupos. Aí juntava, assim, o pessoal sentava e nesse grupo cada um podia falar por vez. Então, não é assim com microfone, não tem tanta formalidade, mas cada um pode ir lá e pode dizer o que está funcionando, o que não está. A gente coloca um cartaz na parede e cada fala da pessoa vira um papelzinho, uma tarjeta que a gente cola no cartaz. Então, a pessoa enxerga ali a sua fala e aí, ao longo do processo, a gente faz muito esforço para a pessoa entender que aquela fala, aquela reclamação, aquele elogio que ele fez, depois teve um encaminhamento, teve ele está incorporado no plano de alguma forma. Talvez não com as palavras do cidadão, porque no texto a gente tem que usar uma linguagem de lei, mas está ali, foi considerado. Então, aqui a gente faz esses grupos. Ali em cima eu estava ali trabalhando num dos grupos também. E aí, nessa leitura da realidade, nessa avaliação, a gente teve que responder algumas perguntas para entender. Né? Quando a gente vai organizar o território, né, a terra, como é que vai ser, onde é que vão estar as construções, como é que vão ser os usos, como é que a gente vai usar, a gente tem que entender quem somos nós. Nós somos maioria homem, maioria mulher, maioria jovem, maioria idoso,
nós somos pessoas que trabalham aqui em Antônio Carlos, somos pessoas que trabalham fora. A gente tem médico morando na cidade, tem engenheiro, tem agricultor, tem comerciante, tem professor, né? Quantos somos? Hoje, pela estimativa do IBGE, vocês são mais ou menos 8.400 habitantes em Antônio Carlos, né? O censo do ano que vem deve dizer certinho como é que está essa quantia, mas a gente acaba trabalhando com dado oficial por enquanto. Mas aí tá, hoje é mais ou menos isso. Aí quantos que vão ser daqui a 10 anos? Quantos que vocês vão ser daqui a 20 anos? A população vai crescer? Quanto que ela vai crescer? No caso de São José, os números são um pouco maiores, né? Mas é a mesma coisa. E para onde é que as pessoas estão indo? Qual é o município que atrai mais pessoas? Vocês saem daqui para ir trabalhar em outro lugar? Vocês ficam aqui? Né? Então, no caso de São José, o que a gente detectou? Lá a gente fez um estudo específico para entender quantas pessoas seriam e qual é a tendência de atrair mais pessoas para São José, que é um município que cresceu muito nos últimos anos, Palhoça também cresceu muito, é uma região que cresce muito. Então, a gente viu que o crescimento da população em São José deve ser até mais ou menos 2045, isso é daqui a uns 25, 26 anos, então a população deve crescer até isso. A população de São José, que hoje é mais ou menos 230 mil, 240 mil habitantes, deve chegar até uns 325, 350 mil habitantes, que é um valor grande, é considerado uma cidade média, mas que depois desse 2045 a população vai diminuir, porque as famílias têm menos filhos, né? A gente tem mais idoso também. Então, essa mais ou menos é a curva que fica, né? Então, hoje a população ela ainda está nessa curva aqui, ó, está subindo, subindo, subindo. Vai chegar mais ou menos aqui em 2045 e aí a tendência é diminuir. Pode ser que não seja 2045, seja 2047 ou 2038, mas a tendência geral é isso. E isso aqui é uma tendência do Brasil todo, porque a população está envelhecendo, a gente tem menos filhos por família, né? E como é o Brasil todo que está acontecendo isso, pode ser que a nossa região aqui da Grande Florianópolis até atraia bastante gente, porque tem comércio, é a capital do estado, mas ainda assim todas as cidades vão estar passando por isso. Então não tem tanta gente se mudando, indo para outros lugares, né? E eu só estou pensando daqui a 20, 30 anos. Mas a gente se prepara agora, porque tudo que a gente faz agora vai estar aí ainda daqui a 30 anos. Vocês têm hoje aqui estão, digamos, sentindo decisões que foram tomadas há 30 anos. Uma rua que foi aberta há mais de 50 anos. Uma construção que foi feita também há 30, 40 anos. Vocês sentem hoje. Então, tudo que a gente faz hoje vai continuar no tempo. O nosso tempo de vida é curto, né? A gente vive 80 anos com muita sorte. Mas a cidade dura 100, 200, 500. Tem cidade que tem 1000 anos. A gente não sabe quantos anos Antônio Carlos vai ter, né? Aqui é as projeções, né, de como é que deve ficar para o resto dos municípios. No caso de São José, a gente analisou também Florianópolis, Biguaçu e Palhoça, porque está tudo grudado, né, está tudo junto. Aí a gente viu que Florianópolis é que deve crescer um pouco mais, porque é a capital, que tem as praias, tem os prédios públicos, né, então muita gente vai morar lá, mas também deve estabilizar e diminuir em algum momento, né, e os outros municípios também. São José vai continuar sendo o segundo município com mais população, né? Bom, além disso, um outro dado, uma outra informação que foi importante para nós é essa que eu tinha mencionado do envelhecimento da população. Então, hoje a gente tem um percentual da população, mais ou menos 10% da população, aqui em 2010, 5% da população, 2015, 2020. Mais ou menos 10% da população em São José são de idosos, pessoas acima de 60 a 65 anos. E quando a gente chegar naquele pico lá que eu falei do 2045, deve dobrar. Então, vai ter 2 vezes mais idosos no município. O que isso significa? Que provavelmente, daqui a 20, 30 anos, a prefeitura, o governo do estado vão ter que se preocupar mais em fazer posto de saúde, fazer centro de atenção à terceira idade e coisas, e ter calçada sem desnível, né, para o idoso poder caminhar. Talvez isso seja mais importante do que escola. Talvez não sobre muito dinheiro para poder fazer obra de rodovia, de asfalto, porque a parte da saúde para o idoso, por exemplo, é muito cara. Então, isso significa que agora a gente tem uma situação em que a gente tem mais jovens, mais pessoas trabalhando, mas no futuro não vai ser.
Então, é mais uma situação para se comparar. Ali em cima, ó, nesse gráfico aqui de cima, isso aqui é de 1980. Então, aqui a gente tem, na base da pirâmide, que a gente chama, são os jovens, ela é muito maior. E os idosos são lá na pontinha, que é bem pequenininho, tinha bem menos idosos. E aqui não, aqui já está mais gordinho, então quer dizer que a gente vai ter muito mais pessoas aqui na faixa dos 40, 50 anos, 60, 70. E bem menos idosos. Né? Que aqui é o pessoal que trabalha e que movimenta a economia para conseguir, né, pagar os impostos e tal, para poder sustentar, né, essa população. Além das pessoas, né, que é como se fosse a matéria-prima, vamos colocar assim, a gente organiza a cidade para as pessoas viverem e trabalharem nela. Mas a gente precisa saber como é que é o território, como é que é o chão, né, dessa cidade. Então, qual é o padrão de ocupação? Hoje a gente tem uma cidade que é mais junta, mais dispersa. A gente tem centro. Qual é o centro de São José? Onde é que está a área industrial? Como é que se organiza? Né? Onde é que a gente vai expandir? Onde é que tem possibilidade de expandir com tranquilidade, sem ferir a legislação, sem ter problema com o meio ambiente? Então, a gente também analisou isso. No caso de São José, a gente verificou que os loteamentos novos que estavam acontecendo, eles estavam muito espalhados e eles não se conectavam. Então, às vezes acontecia de ter um loteamento aqui, né, com uma rua que ligava, e aí do outro lado vinha um outro loteamento com a rua do lado e essa rua não ligava com essa. E eles foram aprovados, às vezes, pela mesma pessoa. E aí, como é que as pessoas que estão morando naquele loteamento vão conseguir circular? Elas dependiam só de uma rua. É muito complicado, né? Além disso, a gente também viu que é com baixa densidade. O que é densidade? Densidade é o número de pessoas numa área. Então, normalmente, a gente mede por hectare, que é 100 metros por 100 metros, né? Então, o número de pessoas que estão morando naquela porção. Então, se a gente fosse imaginar que aqui, esse quadrado alto aqui, fosse um lote, tem uma pessoa só. É uma densidade muito baixa. Tem poucas pessoas. E vocês aí, vocês têm mais ou menos 20 pessoas, mais de 20 pessoas. Aí tem uma densidade alta. Tem mais pessoas num determinado espaço, né, numa porção. Aí é uma densidade alta, aqui é baixa. Na cidade, o que acontece? Quando a gente tem uma densidade mais alta, significa que se o poder público botar ali uma rede de esgoto, ou um asfalto, ou uma praça, mais pessoas vão usar. Então, fica mais barato se dividir pelas pessoas. Para chegar à praça, para mim, aqui que estou sozinha, sai mais caro, porque só uma pessoa vai usar. Né? Então, a gente também teve que analisar como é que as pessoas estavam se organizando, onde é que elas estavam, para poder ver, será que a prefeitura vai conseguir manter isso? Ela vai conseguir levar a escola lá para o Alto Forquilhas, que a densidade é bem baixinha, uma população que está envelhecendo, que vai precisar de ajuda, vai precisar ter transporte coletivo. Né? A gente também viu que a BR-101 era um problema bem sério, no caso deles, porque ela corta o município, né? Vocês passam muito por São José, mas ela atravessa o município inteiro e a via expressa também. E é muito difícil fazer a ligação de um lado para o outro. Então, é uma barreira que acontece ali. Né? A beira-mar ali, que foi feita nova também, a gente vê que as construções estão viradas de costas para ela ainda. É uma área que está muito livre, tem muita área vazia, está subutilizada. Então, foi esse panorama que a gente teve. Ó, isso aqui é o mapa das densidades que eu mencionei. Ele está mostrando quanto mais escuro, mais gente morando no mesmo espaço. Né? Então, essa região aqui mais escura é ali Campinas, Cobrasol, Barreiros, que a gente vê que tem prédio, né? Que tem bastante concentração. E essas áreas aqui, que são um pouco mais clarinhas, mais afastadas, aí a gente pega ali Sertão do Maruim, Forquilhas, Colônia Santana, que são áreas que estão com menos densidade, que são áreas mais difíceis de conseguir levar alguns serviços. Né? Tanto que a gente vê que tem muito mais ônibus, muito mais praça nessa região aqui do que nessa daqui. Né? Então, aquela região do Bela Vista ali, né, para vocês que vêm por cima, por Biguaçu, tem muito mais prédio, muito mais equipamento, escola e coisa do que essa região mais afastada. Né? Então, como é que a gente consegue equalizar isso? Nós também analisamos a questão do sistema viário. Aqui em São José, como ele está no meio da região metropolitana, né, então a gente tem aqui a ligação com Florianópolis, aquela parte do Estreito, Coqueiros, né, logo já tem a ilha. Aqui para baixo é Palhoça, ali para cima é Biguaçu, né? Para cá a gente pega um pedacinho de São Pedro de Alcântara e também faz divisa com vocês também ali em Antônio Carlos, esse pedacinho aqui, ó, São José. Tem um pedacinho de Santo Amaro. Mas a gente teve que analisar também a abertura de novas vias, porque hoje o trânsito é muito caótico, São José está no meio, todo mundo passa por ali. Então, lá a gente precisou ver o sistema viário, como é que a gente conecta. Então, a gente fez uma série de análises,
Aqui são algumas vias que estão mais escuras, elas mostram quais são as ruas que as pessoas mais passam, né? E aí aparece bem forte ali a BR-101, a Avenida das Torres, que está aqui, né? A SC 281, que é do lado do shopping, Continente Shopping ali. Então, são vias que todo mundo usa, onde dá o congestionamento. Então, a gente também teve que analisar isso, né? Nós analisamos também o que tinha de informação com relação ao meio ambiente. E São José, a gente pensa assim, não, São José é uma cidade que está toda ocupada, não tem mais meio ambiente, lá não é um problema. E, na verdade, porque tem muita área que inunda, área que dá chuva, que alaga, tem deslizamento. Não sei se vocês viram na televisão, mas há pouco tempo, quando deu aqueles casos de chuva arada que aconteceu, o centro de São José ali, Campinas, Cobrasol, ficou embaixo d'água. Pegava a janela do carro. Eu trabalho ali perto, estava bem complicado. Teve uma casa que desmoronou na Colônia Santana, que infelizmente uma jovem acabou falecendo, porque ali tem muito morro que desliza. Então é um problema muito sério em São José. E eu sei que vocês aqui também têm essa situação, né, que tem que ser analisada. Então a gente também analisou isso. Deixa eu passar aqui. Então a gente tinha alguns mapas, que vai abrir daqui a pouquinho, isso, que mostravam essas áreas que tinham mais tendência de alagar, de inundar, de dar enchente, e os morros que podia deslizar, né? Então, esse mapa aqui é uma informação dessas, por exemplo. Então, quanto mais azul, mais chance de ter uma enchente. Então, a gente tem aqui um rio, que é o Rio Forquilhas, que liga lá com Palhoça, ali pela ponta de baixo, quem conhece a região. Essa aqui é uma região que tem muita tendência de ter inundação, mas que hoje não está ocupada, o que é bom. Mas se ocupar, que nem foi Campinas, Cobrasol, Barreiros, a gente vai ter um problema. Porque ali, depois que ocupou, é asfalto em tudo. E aí a água não desce, não entra. E a água tem que ir para algum lugar, porque a água não some, né? São Paulo está aí também para mostrar isso. A cidade de São Paulo foi toda feita em cima de rio. E aí, como eles não respeitaram essa característica natural, eles têm enchente que hoje não dão conta, né? Então... E essa parte aqui dos morros, que aí pega ali Colônia Santana, Alto Forquilhas, são áreas que têm problemas de deslizamento. A alça de contorno da BR-101 está passando mais ou menos por aqui, ó, bem aqui. E é numa área que tem bastante morro ali, é bem acidentado. Também foi analisada a parte de mobilidade, de ônibus, né? Então, a gente viu que existe uma política nacional de mobilidade urbana, que é uma lei federal, que diz como é que tem que ser a mobilidade, como é que tem que ser o sistema de ônibus, que tem que incentivar a bicicleta, né? Também vimos que os municípios têm que fazer um plano de mobilidade deles também, para organizar na escala municipal como é que vai ser isso, né? A gente analisou que em São José a maioria das pessoas andam de carro e não de ônibus, né? Na nossa região isso é uma realidade. Vocês também, eu estava olhando há pouco tempo os dados, vocês também têm bastante uso de carro aqui no município. E no caso deles, como o sistema viário, as ruas, elas não se conectam, então é muito difícil melhorar o transporte coletivo, o ônibus. Porque para o ônibus circular tem que ter rua, tem que ser rápido, tem que ter um fluxo bom, né? E quando é tudo desconectado fica mais difícil. Então, aqui estão a tabelinha das divisões modais. No caso de vocês, para vocês terem uma ideia, 36% das viagens são de carro ou de moto. Então, a cada 100 pessoas que se deslocam, que andam no dia a dia, 36 vão andar de carro, no caso de vocês. E 33 andam de ônibus. Até que está parecido. Mas, ainda assim, 38 viagens de carro é maior do que Curitiba, do que São Paulo. 36, desculpa. Isso, de cima. Eu estava olhando de Biguaçu, perdão. O de vocês é 36 de carro e 21 de ônibus. Isso, Biguaçu é que eu estava lendo antes. Então, significa que a cada 100 viagens, 100 vezes que vocês têm que sair de casa, 36 vezes é com carro ou com moto. E é maior do que a média de São Paulo, do que a média de Curitiba, do que Rio de Janeiro. Só que lá, claro, a gente tem 10 milhões de pessoas, né? 19 milhões de pessoas na Grande São Paulo. Aí a gente vê aquele congestionamento imenso. Mas se a gente for ver proporcional à população, é bem alto. E no caso de vocês aqui, 43 deslocamentos, viagens, enfim, são a pé. Que aí é ir até a padaria, é ir até o mercadinho da esquina, é ir até a escola, creche, né, que fazem a pé. Esse aqui é o sistema viário que a gente tem lá em São José, que eu estava mencionando antes, que tem muito loteamento, muita ocupação, que é toda
fragmentada, que é toda solta, né? Aqui a gente tem uma mancha que é mais ou menos a mesma coisa, toda grudadinha, né? Contínua. E aqui a gente começa a ter alguns fragmentos e vários vazios entre eles, né? Aqui tudo bem que é uma região que alaga, mas já tem gente morando aqui. O pessoal de Forquilhas já sente, né, os impactos de ter um rio do lado, já tem um problema ali. Mas a gente tem várias ocupações ali, ó, que é de casinha, que é de baixa densidade, mas que para um município como São José é complicado. A parte da densidade, da ocupação, depende muito do município. Tá? Não existe uma regra, não existe assim, dizer que a densidade boa é só essa, com prédio assim ou assado. Depende do município. São José tem uma população que a gente conseguiu analisar que daria para fazer um incentivo para isso. Mas pode ser que outro município não consiga. Porque a gente tem município, cidade lá nos Estados Unidos, por exemplo, que é tudo de casinha e a população tem dinheiro. E eles conseguem pagar a infraestrutura e está tudo certo. Depende da realidade, não existe uma fórmula mágica, né? No caso de São José, a gente teve que fazer um trabalho bem grande também com a região metropolitana, né? Então, desde 2014, existe uma estruturação nova da região metropolitana da Grande Florianópolis. Antônio Carlos também está nessa região metropolitana. E a gente tem discutido a possibilidade de ter um transporte coletivo único, de ter um sistema de ônibus que seja o mesmo aqui, desde Antônio Carlos até Biguaçu, Palhoça, Governador Celso Ramos, que seja tudo ligado. E que vocês consigam passar por todos eles com o mesmo cartão, com integração, né? Essa é a ideia. E São José fica no meio. Então, São José tem que participar do sistema, porque se eles não participarem, a gente não chega até Florianópolis. Então, eles tiveram que preparar tudo para conseguir receber esse ônibus de uma forma legal, para poder atender vocês de Antônio Carlos, de Palhoça, Águas Mornas, né? Conseguir fazer com que São Pedro de Alcântara, enfim, todos os demais municípios passem ali. Então, vou mostrar para vocês só alguns mapas. A gente analisou o sistema viário, como eu tinha mencionado, do Planos. O Planos ele é um plano metropolitano de mobilidade. Então, eles tinham alguns eixos de como é que podia ser o ônibus, né? Então, no plano de São José, a gente teve que considerar isso, porque era muito importante, né? Fazia parte. A gente analisou algumas propostas que já vinham de outros planos, outros projetos de São José. Vimos que muitas vias, elas eram as mesmas. Então, aqui, para vocês não vai ficar muito claro, mas nessa imagem, quando tem uma cor em cima da outra, quer dizer que mais de um projeto, mais de uma proposta era naquela mesma via. Então, a gente viu que tinha muita sobreposição. Então, vários estudos diferentes diziam que a BR-101 era importante, que a Avenida das Torres era importante, né? Resumindo. E aí, o que a gente fez? Passar. Está um pouquinho lento. Aqui, a gente fez algumas simulações, a gente, né, tinha uns programas de computador para poder analisar se é melhor que a rua tivesse passado, a proposta de uma nova rua fosse aqui ou fosse na quadra seguinte. Então, a gente analisou isso também com simulação de programa, né, de computação. E aí a gente chegou nesse cenário aqui. Então, hoje, esse aqui é aquele mapa de densidade, só que agora está com uma outra cor, aquele que eu tinha mostrado antes, que era vermelho e amarelo. Então, quanto mais escuro o roxo, mais pessoas morando ali, né? Tranquilo. E aí, quanto mais clarinho, menos. Por isso que está bem claro o mapa. E aí, a gente fez uma integração, a gente juntou os corredores de ônibus com onde a gente queria que tivesse mais pessoas morando. Não temos muitas pessoas assim para crescer, porque o pessoal de São José achou que o município ia chegar a 500 mil habitantes, que ia ser um crescimento enorme, e não vai ser tanto assim. A gente tem um problema de ônibus sério. Todo mundo passa por São José para ir para Florianópolis, né? E a gente quer que as pessoas não tenham mais que ir tanto a Florianópolis, porque a ponte continua sendo um problema. Então, não adianta fazer todo mundo querer correr para Florianópolis e chegar na ponte e engarrafar. O que a gente tem que fazer? Criar mais oportunidade de trabalho de escola aqui no continente. Como a gente estava trabalhando com São José, vamos tentar desenvolver São José, né? Então, Palhoça tem que fazer o mesmo, Biguaçu. Cada um dos municípios tem que tentar fortalecer o seu território para ter emprego para a sua população, para a gente não depender mais tanto de Florianópolis, né? Então, hoje, para vocês terem uma ideia, 60 mil pessoas vão todos os dias de São José para Florianópolis para trabalhar e estudar. 60 mil é quase a população de Biguaçu. É 3 vezes a população de Santo Amaro. Isso é só o que sai de São José, que sai de vários municípios para Florianópolis. É muita gente. E todo esse pessoal para lá na ponte, né? Então, a ideia é criar outras centralidades, outros lugares aqui, para as pessoas não terem que sair tanto, né, de São José, no caso, ou até pessoas de Palhoça, de outros municípios, poderem trabalhar em São José.
A gente chegou nisso tudo fazendo várias oficinas com a população, como eu tinha mencionado, né? Então, vou mostrar umas fotos para vocês, mas a gente sentava com eles e ia definindo, né, o que era essa prioridade. E daí que a gente chegou aqui para São José, o mais importante era isso. Era fazer com que o uso e a ocupação do solo, que a gente chama, que é formar as centralidades, é ter mais densidade das pessoas, junto ao ônibus, junto aos corredores de transporte, essa ideia veio daqui, de discutir com a população. Então, a gente falou, pessoal, a gente tem esse problema aqui, vamos pensar em soluções para isso. E a gente, discutindo, chegou à conclusão de que era a melhor estratégia para se fazer. Não, vamos ter que aproveitar a população para poder deixar o ônibus mais eficiente, né? Então, aqui algumas fotos do trabalho. Aí a gente chegou nisso aqui, que é entender qual que é a vocação do município de São José, o que ele tem de coisa positiva. Aí a gente tem ali... São José tem as rodovias, os eixos de transporte coletivo que são positivos. Ele tem algumas centralidades que são importantes. Tem Campinas, Cobrasol, Barreiros. Então, a gente vai ver tudo que tinha de positivo no município. E vocês também vão exercitar aqui. O que tem de positivo em Antônio Carlos? Eu estava olhando uns dados essa semana e eu vi que Antônio Carlos é o único município da região metropolitana que pega ali São Pedro de Alcântara, Palhoça, Biguaçu, Governador Celso Ramos. Vocês são o único município que, no PIB, no Produto Interno Bruto, tem a maior participação da agropecuária, por exemplo. Então, o de vocês está em primeiro lugar e logo na sequência vem serviços, comércio, né, que é a parte de padaria, enfim, salão de beleza, entra aqui. Mas vocês vivem de agropecuária, por exemplo. É o único município da região. E isso é interessante. Isso é um ponto forte para vocês, porque os outros municípios tinham essa característica e perderam. Então, é avaliar para vocês o quanto vocês querem fortalecer isso ou não. Mas, Santo Amaro perdeu muito dessa característica, Águas Mornas não é mais também, e vocês são. Outra coisa também que me chamou a atenção é que vocês têm a maior riqueza gerada do município proporcional à população, que é o que a gente chama de PIB per capita. Então, se a gente pegar tudo que o município produz, tudo que ele gera, vende, e dividir pelo número de habitantes, vocês têm o maior número, o maior valor da região metropolitana, mais do que Florianópolis, que lá tem mais população. Então, isso também é interessante. Quer dizer que vocês geram uma riqueza legal, agora é ver como aproveitar isso, né? Isso são dados do IBGE de 2016. Tá? Daí tem que ver, né, porque são dados oficiais, claro que na realidade é um pouco diferente, mas chama a atenção. Porque, quando eu estava olhando, eu não imaginava que Antônio Carlos tinha o maior PIB per capita, mais do que a capital. Isso é interessante, né? No caso de São José também, a gente viu qual que era a visão de futuro. Então, eles pediram que a cidade fosse mais sustentável, fosse mais verde, tivesse mais qualidade de vida, porque São José não tem muita praça, não tem muito esse contato, não tem árvore, né? Eles também falaram como sendo a missão, que é a razão de existir do município. O que é isso? Tudo a gente trabalhou com a população. Aí seria oferecer qualidade de vida para as pessoas, fortalecer a identidade do município, porque o pessoal de São José ainda tem um pouquinho de vergonha de dizer que é de São José. Tem gente que emplaca carro em Florianópolis para não ter a plaquinha do carro dizendo que é de São José e ouvir um xingamentozinho no trânsito. Então, acontece isso ainda. Só que quando a pessoa diz, ela não tem vergonha de dizer que ela é daquele lugar, como é que eu vou querer que ela lute para que aquele lugar seja bom, se ela nem gosta de dizer que é dali? É difícil, né? Porque se eu moro num lugar e eu tenho orgulho de dizer que eu sou dali, é muito mais fácil fazer essa pessoa... Não, eu vou lá, eu vou na audiência pública, eu quero que o meu município melhore. Mas essa pessoa tem até vergonha de dizer, né? Então, também era uma coisa colocada, né? Aí, o grande objetivo do plano diretor, né, aquela visão de futuro que eu tinha mencionado para vocês, aquele cenário futuro que a gente acabou juntando, é de garantir o acesso a uma cidade sustentável, desenvolvendo e integrando a ocupação e uso do solo, onde é que as pessoas vão construir, onde é que elas vão botar os comércios e tal, com a reestruturação do sistema viário. Então, é casar isso com o sistema viário. Como? Priorizando o transporte coletivo, que é o ônibus, e o individual não motorizado, que aí é a bicicleta, é andar a pé. Tá? Compatibilizando o desenvolvimento do município e da região metropolitana, tem que ser junto, porque está no meio da região metropolitana. Desenvolvendo a economia a partir da diversidade, então é fomentar isso, vamos fazer mais indústria, vamos incentivar o comércio, porque lá eles têm uma economia muito variada, e fazendo mais centralidades, né? Que eles têm algumas fortes ali, em Campinas, Cobrasol, Barreiras, mas tem que espalhar um pouquinho. Então, esse foi o que eles pensaram, né? Bom. Aí a gente tem, dentro do plano diretor, uma parte que é mais estratégica,
que vai definir orientações, diretrizes, como é que pensa, e a parte normativa, vamos botar assim, que é onde tem as regrinhas mesmo, como é que eu vou construir, quantos pavimentos, afastamento da via, né, isso que é um pouco mais do dia a dia da gente. Mas dentro da parte estratégica, vamos colocar assim, o plano diretor ele fala de uma política de desenvolvimento urbano, que é para incentivar a centralidade urbana, incentivar novos empreendimentos, e tem uma parte que é de transporte e mobilidade, que aí vai também trazer várias orientações para o poder público e para a população de como fazer, né? Aí tem uma estratégia de fortalecimento de centralidades, para que a gente consiga fazer, né, várias centralidades no território, enfim. Aí essa parte aqui, alguém tendo curiosidade, a gente pode trazer. Os eixos de transporte, como eu tinha mencionado, eu já mostrei para vocês, né, que foi feito de forma integrada às densidades. Aqui na apresentação o mapa ficou meio grande. E aí, como eu tinha mencionado, essa parte das densidades, do que é uma densidade adequada, ideal, melhor, depende do município. Mas o que a gente sabe é que quanto menos população concentrada, mais caro para levar o serviço público. Então, quando uma densidade é muito baixa, é mais difícil de levar o esgoto, de levar a energia elétrica. Mas se a densidade é muito alta, também tem problema. Aí a gente tem problema também de saneamento, de sobrecarregar. A gente tem problema de drenagem urbana, que é de ter alagamento, tem enchente, que é o que a gente vê em São Paulo, que aí é tudo asfalto, não tem área, né, livre. Aí pode ter problema de pavimentação, do asfalto quebrar muito, porque passa muito carro. Aí são outros problemas. Então, o ideal é achar qual é a densidade mais adequada, né, do ponto de vista daquele município, para aquela realidade. Então, a gente pode ter aqui, isso aqui ó, é a mesma densidade desse aqui. Então, também depende do modelo que a gente quer. A gente pode ter várias casinhas, todas grudadinhas, né, tudo em fita, uma do lado da outra grudadinha, que é a mesma densidade desse prédio alto aqui, que aí tem mais área livre. Aí, isso na parte técnica a gente estuda muito. Qual é a coisa, o ponto bom e o ponto ruim de ser assim? Qual é a vantagem e a desvantagem de ser nesse modelo? Aí é uma questão para estudar, mas para ver que também depende, além da densidade, é ver se a gente quer que seja de um jeito ou de outro. Porque aqui a gente tem mais contato com a rua, né? Então as pessoas que estão andando aqui vão ver várias fachadas, várias portas para entrar. Mas aqui a gente tem mais área verde. Mas aí não tem tanto contato com a rua. Então, é mais complicado da parte da vitalidade urbana, né? Da pessoa estar caminhando na calçada e ver que tem janela, que tem porta olhando para ela. Então, tudo tem ponto positivo e ponto negativo. Tá? E aí, no plano diretor, a gente usou alguns instrumentos, algumas ferramentas, como se fosse uma caixinha de ferramentas, que a gente pegou lá no Estatuto da Cidade, daquela lei federal, para conseguir chegar nesse cenário que a gente queria. Então, uma ferramenta que a gente tem, né, como se fosse assim, eu preciso consertar uma porta e eu tenho que ter uma caixa de ferramentas para consertar a porta. Eu vou usar um martelo, vou usar uma chave de fenda, vou usar uma plaina, vou usar uma trena. Então, qual é a ferramenta que eu preciso? Aqui, a gente usou o zoneamento, que é uma ferramenta que a gente está mais acostumado, que é ali no zoneamento que diz quantos pavimentos, qual é o afastamento frontal, enfim. Essa parte toda a gente também criou um que é de incentivos urbanísticos. Eu já vou mostrar o que é bem bacana. Que é para incentivar que em alguns lugares as pessoas queiram ocupar. Tá? Basicamente. E tem outros instrumentos, que é outorga onerosa do direito de construir, transferência do direito de construir, que são instrumentos específicos que a gente pode até um dia trazer para discutir com vocês, porque são instrumentos bem importantes para financiar como é que é essa organização do território, para poder incentivar que aconteça mais aqui do que aqui. Porque talvez aqui seja um pouquinho melhor para o município, e aqui não vai ser tão bom. Então, a gente consegue dar uma mexidinha para conseguir fazer isso. Tá? E aí a gente trabalhou muito com zoneamento. Essas são as zonas do plano diretor. Então, aqui são zonas que têm mais comércio, mais serviços, mais população. E quanto mais para cá, né, menos população, menos diversidade, porque a gente está chegando perto da área rural. É uma área que é mais afastada, que tem mais problema de alagamento. Então, a gente buscou fortalecer as áreas mais centrais ali, né? E aí a gente também tinha, além das zonas, que aquilo ali, a gente tinha algumas áreas especiais, alguns lugares em que tinha que fazer um tratamento mais específico. E daí que a gente vê algumas faixas ao longo de ruas, né, que a gente teve que dar um tratamento bem diferente. A beira-mar, que eu tinha mencionado antes, para incentivar ela para abrir mais para o aterro novo, para os comércios virarem, né, para essa área. Então, a gente deu um tratamento específico para ali. Toda a parte da orla aqui, ó, da beira do mar, na ponta de baixo, aqui quase em Biguaçu também,
para incentivar que ali tenha uma apreciação da paisagem, que ali é uma área muito bonita, né? Então teve todo um tratamento. Cada pedacinho do território tem que ter um tratamento adequado para aquilo. Então é muito parecido as áreas com essa parte aqui que é o da densidade. Então as pessoas estão mais concentradas aqui porque é um eixo para que a gente quer colocar para poder equilibrar um pouco, né? Para conseguir fazer com que as pessoas daqui tenham um centro de referência, que não tem que vir até essa parte de Campinas e Cobrasol. Então a gente usou alguns pontos estratégicos distribuídos, né, basicamente. E esse aqui foram os incentivos urbanísticos. Então, a ideia é que, assim, em alguns lugares que a gente queria incentivar, que tivesse mais comércio, mais serviços, a gente pede para o empreendedor, para quem vai fazer o prédio, fazer algumas características na edificação. E se ele fizer essas características, se ele fizer assim bonitinho, ele consegue construir o máximo ali, consegue fazer o prédio inteiro sem ter que pagar nada. Vou colocar assim, sem ter que pagar a outorga onerosa. Ele tem um incentivo para construir a mais. Então, quais são os incentivos que a gente teve? De deixar uma pracinha na frente do prédio, com árvore, porque a gente não tem muita pracinha, não tem muita área verde em São José. Então, se a pessoa deixar aquela área ali, ela consegue construir um pouquinho mais, né? Claro que o limite desse construir a mais está no plano diretor, isso não é solto, né? Mas ele consegue ter essa possibilidade. Deixar galerias, que são algumas passagens cobertas dentro do prédio, que a gente tem aquela parte ali toda da beira-mar, né? Tem pouca passagem para pedestre para beira-mar. E ali tem pista de caminhada, tem pista de skate. Então, dentro do prédio dá para fazer uma passagem, que nem tem lá em Florianópolis. A Galeria Jaqueline, tem umas passagens, né? Fazer a mesma coisa, bem tranquilo também. Daí, se a pessoa fizer um combinado de muitas coisas, ela ganha mais potencial. Então, quanto mais ela atender essas características que a gente pede, né? Então, é botar o quê? Uma cobertura na calçada, para as pessoas estarem caminhando, ter uma coberturinha. É afastar um pouquinho a esquina para ficar mais agradável, criar uma pracinha. São coisas bem fáceis assim de construção. É doar um pedaço da frente do terreno para a calçada, dele também tem benefício se fizer isso. Tem lugares de São José que não tem calçada. Então, a gente teve que trabalhar alguns incentivos. E aí a cara da construção é assim, ela fica mais simpática. Claro que aqui é tudo branquinho só para ficar como se fosse um esqueminha, né? Mas a ideia é ter bastante janela, bastante vidro, é ter pracinha na frente, é deixar mais agradável o prédio, né, a relação dele com a rua, com as pessoas que estão passando. Aí a gente tem outros instrumentos, outras formas de viabilizar isso, mas esses são os mais fáceis assim, de apresentar, né, de uma forma inicial. Então, acho que é isso. Falei bastante. Obrigada, Luísa. E aí, podemos, se vocês tiverem curiosidade de saber alguma coisa, quiserem fazer alguma pergunta, estou à disposição. Ninguém tem dúvida para perguntar para a Bianca? Fica bastante informação. A ideia, essa aqui é a terceira reunião, como o Rodrigo falou, e a ideia é que realmente, sim, a Bianca trazer para cá um estudo de caso, para que o pessoal de Antônio Carlos tenha uma noção do trabalho que vai dar a gente fazer tudo isso. Na primeira, nós conversamos sobre as relações internacionais, os acordos brasileiros e as influências na cidade de Antônio Carlos desses acordos, principalmente o Acordo do Clima de Paris e o de Sendai, sobre os desastres naturais. No segundo, a Bianca trouxe para a gente sobre o plano diretor, o que é, para que serve, os itens necessários, e hoje ela trouxe um estudo de caso. Numa próxima oportunidade, nós vamos conversar sobre o plano diretor atual de Antônio Carlos, o que ele fala, o que ele diz. Se ele está certo ou está errado, não é o questionário, porque nós vamos mexer nele, né? E essa abertura desse processo vai acontecer o ano que vem, ele tem que acontecer até o início, acho que é outubro, né, que tem que acontecer a abertura do processo de alteração do nosso plano, e a gente precisa que quanto mais gente souber disso, melhor, para que entenda como funciona. A Secretaria de Planejamento vai sair, vai passar pelos bairros, vai fazer diagnóstico, ela está se colocando à disposição, só que esse ano vai ser um ano de treinamento. Como a arquiteta Bianca falou, dentro de um plano diretor, eu tenho vários outros itens, que é mobilidade, que é acessibilidade, que é sustentabilidade. Todos esses itens, em separado, são itens que nós vamos conversar durante o ano.
Nós vamos falar dessas relações arquitetônicas, principalmente em relação à saúde e à educação. Nós vamos falar da parte do preventivo de incêndio, em relação à posição de Antônio Carlos. Nós vamos falar das características dela. Isso tudo é ao longo do ano. Posso contar com vocês? Isso vai ser, né? Então, gente, obrigada pela participação, né? A Bianca, mais uma vez, obrigada. Ela vai aparecer outras vezes por aqui. A gente hoje quer agradecer a presença de todos, esperar, em especial, alguns palestrantes futuros que já estão aqui hoje, né, para ver como é que funciona o processo. Né? Muito obrigada a vocês mesmo. E a todos os arquitetos e engenheiros novos aí que estão com tudo na mão para fazer, muito obrigada por esse atendimento, né, que são vocês que vão desenhar essa cidade daqui para frente. Tá? Obrigada, gente. Até mais.